Está a ver? Este barulho assim parece que ela a roçar, está a ver? Não, mas isso É normal? É, isso não fazem todos. Boas companheiros, aqui para mais um vídeo. Tópico do vídeo: acabadinho de fazer a revisão. Aonde? Na Norbox. Pois é. Pá, a moto está a conta neste momento com 6.042 km. Basicamente foi uma revisão, óleo, filtros e afinações e verificação dos níveis. Isto é para vos contar um bocadinho de despesas desta revisão dos 6.000, ou seja, a revisão de ano, mais ou menos, e o que é que levou e o que é que deixou de levar. Primeiro de tudo, atendimento, muito top mesmo, fiquei bastante surpreendido. Lá está, a Norbox às vezes tem destas coisas, do 8 e do 80, neste momento, estou com uma ideia ou com uma imagem muito boa da Norbox. Atendimento, foi espetacular, muito bom mesmo, por menos para mim foi. É assim, não posso dizer o que é que foi feito ou deixou de ser feito, porque eu não fiquei lá na oficina a verificar que intervenção é que eles fizeram na moto. Eu deixei a moto às 9h30 da manhã, logo fui o primeiro a chegar à oficina, no qual me foi recepcionada a moto a essa hora. Me foi perguntado se teria alguma anotação a fazer ou algum reparo a fazer que eles pudessem estar mais atentos, dos quais eu frisei alguma das situações que já tinha reportado aqui anteriormente noutros vídeos, que era a situação de fazer o tal claque a travar com o travão de trás, e eu sentir ou dar-me a perceber ou entender que a roda de trás estaria um bocadinho presa, no qual me foi informado que não, que estaria tudo bem. Isto após análise, não é? Da mesma. E qual o claque tinha razão de ser, lá está, meus amigos, vocês não perdem nada por falar, ok? Falem, chamem a atenção, porque muitas das vezes as coisas têm uma razão de estar a acontecer. Neste caso, seria alguma folga que a roda de trás teria e que estaria a provocar o tal ruído. Ou seja, quando eu, por algum motivo, fazia algum movimento com a moto para trás e depois, na eventualidade de retomar o movimento para a frente e travasse, ou seja, essa pequena folga, por assim dizer, era o que estaria a originar a travagem, a fazer aquele claque. Entretanto, segundo aqueles que eles me explicaram, tiveram a reapertar, a reajustar, esticaram a corrente, disseram para eu ensaiar a moto e dar o feedback, caso ele fosse positivo ou negativo, ok? No qual eu ando aqui ainda a testar, até à data não fez, o problema parece ter ficado resolvido. Entretanto, nunca me tinha acontecido em oficina nenhuma, nem no stand da Honda, que é Motobox, nem aqui na Norbox,
a dar-me indicações e cuidados a ter na própria manutenção da moto. Ou seja, quando eu fui buscar a moto, tiveram o cuidado de me estar a explicar e a aconselhar o que é que eu devo fazer relativamente ao kit de transmissão. Inclusive ofereceram-se, não sei se isto é para todos, mas no meu caso ofereceram-me o ajuste da corrente a cada 1000 km. Ou seja, a cada 1000 km, se eu bem entender, posso-me deslocar aqui à oficina da Norbox, que eles, sem marcação prévia, que eles automaticamente me fazem o ajuste e a afinação da corrente sem custo nenhum, ok? Cortesia da Norbox, do qual, pá, eu agradeço, mesmo sem sabendo se é ou não já a política da casa. Pá, não interessa, parece-me, se é política da casa, parece-me ser uma boa política. Disseram-me também, ou aconselharam-me a fazer a devida lubrificação e lavagem da corrente a cada 500 km para uma longevidade maior de todo o kit de transmissão, ok? Este kit de transmissão da Suzuki V-Strom 1050 XT, segundo o que eles dizem, está mais ou menos, com alguma tolerância, idealizado ou projetado para aguentar uma média de 30 mil km, ok? Mas com as devidas precauções e todas as manutenções acauteladas. Caso contrário, como eles já disseram, pode surgir a situação de ter que mudar um kit de transmissão aos 10, aos 12, whatever, ok? Por isso, manutenção do vosso kit de transmissão, independentemente da marca que for, é um dos fatores prioritários para uma longevidade maior e para vocês não terem uma despesa muito avultada, ou seja, num espaço curto relativamente a quando vocês comprarem a moto, não é? Ou seja, quanto mais tempo vos durar o kit de transmissão, certamente melhor será para vocês, menos dinheiro vocês vão desembolsar. Outra situação que me foi aconselhada, não me foi, como é que eu ia dizer, dito que seria algo obrigatório, mas algo recomendado, principalmente para quem anda com esta moto, com a Suzuki XT, mais no dia a dia, em situações de cidade, de para-arranca e tudo mais, que eles recomendariam fazer a revisão de 6 em 6 mil km e não dos 12 mil que uma marca recomenda. Porquê? Porque muitas das vezes nós não podemos olhar aos quilómetros e sim às horas de trabalho da própria máquina, ok? Que são coisas completamente diferentes, porque se nós formos muitas das vezes avaliar os quilómetros, vocês até poderão ter feito poucos, mas vocês depois, se pensarem ou se começarem a refletir nas horas que vocês param ou estão parados em trânsito, em filas, em estacionamentos, em montes de situações que o vosso motor está a trabalhar e que não é contabilizado em quilómetros, mas que vocês podem contabilizar em horas, ok? E que essas horas, de certa forma, estão a deteriorar o óleo do vosso motor, ok? Daí vocês, quem faça um uso da moto mais citadino e mesmo que tenham as ditas revisões alargadas, 10, 12 mil, seja o que for, estejam atentos à utilização que vocês dão à moto, porque não é a mesma coisa vocês fazerem 12 mil km ou 5 mil km de estrada corrida e fazer 12 mil km de para-arranca, ok?
ou seja, o óleo no para-arranca vai ter quase o dobro da deterioração do que se fosse uma viagem daqui a França, por exemplo, ok? Por isso, tenham isso em atenção. Opa, eu já, por norma, não tenho feito, ou quase não atinjo o limite de quilómetros para fazer revisão. Normalmente vou por tempo, que é o ano, ou seja, de ano em ano, por norma, faço uma revisão. E não pelos quilómetros, mas contudo, se for os quilómetros, se for este tipo de utilização que eu tenho dado à moto, que é mais ou menos um uso diário de cidade, com uns passeios de fim de semana, pá, o recomendável é os 6.000 km, ok? Eu depois até vou pôr aí a gravação que calhei de gravar, o senhor da recepção a explicar-me isso com todo cuidado. Eu não sei se o áudio está muito bom, mas eu se der vou pôr para vocês terem essa percepção, ou seja, não sou eu que estou a inventar, ok? Foi mesmo a Norbox, lá o funcionário da Norbox, que se prontificou a perder ali, não sei, 5, 10 minutos a explicar-me os procedimentos corretos de tudo. Ok? Opá, passado isto, opá, o que muito interessa é realmente o preço e o que é que foi intervencionado. O preço foi 162,32€, ok? O que é que foi intervencionado? Como eu já disse, óleo, filtros, anilha de bujão, ecovalor, segundo o que me foi explicado, eles agora também que se cobram de uma taxa de 27,5€ por meter a moto ao computador, basicamente é fazer o diagnóstico à moto, acho que já é procedimento. Foi-me cobrado, salvo erro, uma hora de trabalho, e que equivale, salvo erro, eles puseram lá, mas eu depois vou meter aí uma foto, a uma manutenção de 1.000 km. Eles nem fizeram preço, nem foi de 6.000, foi dos 1.000. Não sei se é o computador que assume isso, ou pá, não faço ideia. Sei que o total do valor, 162,32€, pá, não sei se é muito caro, se é barato. Claro que para nós parece-nos sempre caro. Para quem tiver, pá, Suzuki B-Strom 1050 XT, se puderem dar aí o feedback da vossa revisão de ano, não é dos 1.000 km, então, ok? É do primeiro ano da vossa moto. Qual foi o valor que vocês pagaram e já agora qual foi a oficina a qual vocês mandaram fazer a revisão, ok? E se vos deram ou se vos explicaram estes fatores todos associados à moto, e se inclusive vocês têm esta benesse de poder ir afinar a corrente a cada 1.000 km sem qualquer encargo e sem qualquer pré-aviso, ou seja, podem aparecer lá a qualquer momento que eles fazem-vos a afinação ali, opa, não sei quanto tempo é que isto levará, mas 5, 10 minutos certamente. Ok, companheiros, espero que tenham gostado do vídeo, façam um grande like, subscrevam e tchauzinho!